Gravando. Então vamos levar o nosso pensamento até Deus, até Jesus, agradecendo ao Senhor a mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, agradecendo, meu Pai amado, a bendita oportunidade de estudarmos um pouco mais sobre o autismo e rogamos a espiritualidade amiga que nos abençoe, que nos ampare, que nos envolva com o teu amor, a tua paz, a tua misericórdia. Muito obrigado, meu Senhor, muito obrigado, meu Pai. E capaz, nossa amada Mestre, possa inspirar os nossos corações e as nossas almas para mais esse estudo que aqui realizaremos hoje. Assim seja. Bom, meus queridos, então, como a gente já tem visto aí ao longo das últimas semanas, né, nós estamos estudando a questão do autismo. Né? Basicamente, na semana passada, a gente estudou mais alguns vídeos, né, à luz da ciência, né, mostrando o que é o autismo, né? Quais são os principais comportamentos, né, esperados, né? A dificuldade de sociabilidade, de comunicação, né? Enfim, todas aquelas situações que os autistas em geral passam, né? E no qual é fundamental, né, os responsáveis, a sociedade de uma forma geral, começar a ter entendimento sobre isso, né? Porque tudo aquilo que a gente entende, né, é algo positivo para minimizar, né, o nosso preconceito, né, a nossa ignorância no sentido de... Porque eu estava até lendo ali alguns artigos, né, algumas coisas, vou até mostrar um estudo aqui para vocês a respeito da projeção, né, mas muitas famílias simplesmente não aceitam, né, e querem que forçar, entre aspas, né, a criança, esse jovem, a ter uma vida normal, né? Isso agrava na situação socioeconômica do país, né? Em que, infelizmente, as pessoas, em geral, têm as suas rendas que mal dão para elas, né? Que me dirá para sustentar pessoas, né? Terceiros, né? E isso acaba gerando bastante problema, né? Bastante desgaste ali para a família, né? Então, por isso é importante que a sociedade e que também hajam políticas públicas, né? De modo a abranger, né, essa parcela da sociedade que está cada vez maior, tá? Diga-se de passagem. Antes até da gente continuar um vídeo, eu vou até compartilhar com vocês aqui o estudo, né? 2023 deste ano, tá? Ou seja, algo absolutamente recente, né? Em qual mostra, assim, uma realidade e até eu fiquei surpreso assim pela quantidade de pessoas, né, que possivelmente são portadores de autismo só no nosso país, tá? Então, saiu um relatório aqui mostrando essa projeção em 2023, nesse ano. Deixa eu ver se já tá indo, tá um pouco lento aqui, acho que está carregando, mas é algo realmente assim, tem aumentado. Só para vocês terem uma ideia, aumentou-se de 2021 para 2023. Até que eu separar em duas janelas, eu acho que é isso que não está ficando bom. Deixa eu ver se é melhor agora. Está um pouco lento a internet aqui, viu? Está um pouco mais lento que o normal. Mas engraçado que outros sites abrem, né? Não sei se é alguma questão do Google. Acho que agora vai carregando. Mas enfim, é um estudo que eu quero mostrar para vocês que mostra que nós temos aí, agora sim, olha só, vou até mostrar o método de cálculo, tá, para vocês. Bem, de acordo com o relatório do CDC, né, esse CDC, ela até falou que esqueci agora, Centro de Controle de Doenças e Prevenção dos Estados Unidos, tá? Então, no nosso país, né,
não tem estudos assim tão recentes, né? Porque o próprio IBGE, enfim, né, tem problemas ali, mas conseguiu fazer uma projeção, né, bastante realista, né, de quanto que seria no Brasil, tá? Baseado nos dados nos Estados Unidos, tá? Então, olha só isso aqui. De acordo com o relatório do CDC, publicado em março de 2023, ou seja, bem recente, um em cada 36 crianças aos 8 anos é diagnosticada com transtorno do espectro autista. Esse número representa, olha só, o que mais me chamou a atenção é isso, um aumento de 22% em relação ao estudo anterior, divulgado em dezembro de 2021. Ou seja, em pouco mais de um ano, olha só, de dezembro de 2021 a março de 2023, ou seja, um ano e 3 meses, né, um tempo absolutamente pífio, vamos dizer assim, houve um aumento de 22% no número de pessoas diagnosticadas. É claro que, naturalmente, isso se deve a uma maior conscientização das pessoas, né? É evidente que, conforme a informação for sendo divulgada, né, o número de pessoas, digamos assim, que vão fazer os testes, né, que vão atrás de um possível diagnóstico, né, também vai aumentando. Então, chama muito a atenção, né? Esse salto, né, por 22% realmente é um aumento bastante considerável, né? E aqui ele fala, né, ao transpor essa prevalência para o Brasil, podemos calcular o número de pessoas com autismo no país, com uma população estimada aproximadamente 215, 216 milhões de habitantes, né? Segundo o dado do IBGE de 2021, né? Hoje já deve, com certeza, deve ter um pouco mais, né? Fazendo as contas ali, resulta que cerca de 6 milhões de autistas no Brasil. 6 milhões. Né? Então, realmente, é uma população muito grande, é muito expressivo. Certamente, não são todos que sequer têm consciência disso, né? Infelizmente, acredito ainda que haja muita subnotificação, entendeu? Principalmente nas camadas mais pobres, né, da sociedade, né, onde tem-se pouco acesso a exames, né, a um diagnóstico médico, né? Então, assim, mas com esses dados a gente já consegue ter aí uma dimensão, né, do que representa isso, né? Então, uma a cada 36 crianças é muita coisa. Na verdade, hoje isso pode ser até maior, né? Porque ali é de crianças até de 0 a 8 anos, né? Nós teria que analisar também, fazer uma segmentação depois, considerando só os mais novinhos, né? Enfim. Mas ainda que a gente não tenha um número exato, né? A gente percebe que o aumento, né, realmente é muito grande em pouco tempo, né? Então, isso reforça, na verdade, a necessidade da gente entender essa questão, né? Não só enquanto trabalhador espírita de magnetismo, mas enquanto cidadão, né? E estar atento, né? Estar atento aos locais onde nós frequentamos, né? Essa semana mesmo, né? Eu tive uma grata surpresa. Eu estava fazendo uma leitura de um livro espírita, inclusive, é, aqui na orla aqui de Porto Alegre, aqui, né? Que eu gosto de ler livros lá, né? Ouvir uma música e tal, né? Fico em frente às águas ali, né? Dá um pouco de paz, né? E aí, do nada, né? Eu acredito que provavelmente até por alguma intuição aí de algum espírito ali, né? Veio uma moça autista, ela se aproximou, na verdade,
pelo livro que eu estava lendo, né, e também pela música que eu estava ouvindo, né, porque eu gosto de ouvir música erudita, né, orquestrada em uma caixinha de som, né, pequena, né, então pessoas que estão ao meu redor, elas conseguem ouvir também, né. E aí, acho que aquilo chamou a atenção dela, né, de alguma maneira, e ela acabou sentando ao meu lado, tal, né, e ela mesmo puxou o assunto, né, e é curioso, né, porque nós estamos estudando justamente isso, né, e aí, né, eu percebi, né, já de imediato, né, que havia alguma questão, né, até suspeitei essa questão do autismo, mas obviamente que não falaria nada, né, assim, de ofício, assim, né. Mas aí eu fui dando uma certa abertura no sentido de trair, né, alguma coisa nesse sentido, e ela mesmo acabou confessando, né. E, na verdade, ela diz que ela tem um hiperfoco na leitura, né? Uma escritora de livros, inclusive, né? E aí ela contou toda a trajetória, né, dela, né, a discriminação. Claro, você percebe, assim, que há algumas lacunas, né, alguma dificuldade da comunicação, né? É evidente que ali, no caso, eu estava bastante atento, paciente e tal, né? Mas, assim, percebe que há sim uma dificuldade, né? E que isso de fato deve ser um problema, uma questão, né? Principalmente quando se lida com pessoas que não têm conhecimento sobre isso, né? Ou não têm boa vontade também, né? E, e aí foi bem interessante, né? Porque ela contou até sobre as discriminações que ela sofre, né? Assédios sexuais, inclusive, né? Eu achei até interessante assim, o nível de abertura que ela deu, né? Que até me lembrou um pouco que eles são um pouco inocentes, né? Então, fiquei até assim um pouco reflexivo, né? No sentido de que, sei, né? Poderia ter alguém mal intencionado ali conversando, né? Não sei onde que poderia uma pessoa mal intencionada poderia até levar essa conversa, mas assim eu percebi muito sofrimento, né? Eu percebi muito assim impaciência, né? Em algum momento dela manifestou vontade de suicídio, né? Claro, né? Eu procurei demovê-la de alguma forma daquilo, né? Enfim, né? Mostrar para ela um pouco sobre Deus, né? Sobre ela até tem uma crença mais assim, um pouco teórica, talvez, né? Eu acho que faltava aí um pouco uma aplicabilidade mais prática, né, de como aplicar realmente a crença em Deus, né, na própria vida, né? E é isso, né? Então foi bem interessante. Eu fiquei ainda uns 20 minutos conversando, né? Até que em algum momento ela pegou, levantou, foi embora. Mas, assim, ficou bastante claro, né? Toda essa dificuldade de. Acho que foi até um aprendizado para mim, né? Essa dificuldade na sociabilidade, né? Essa pensamentos, às vezes, não 100% lineares, né, ou a conversa, né, hiperfoco, né, ela gostava muito sempre de falar sobre um determinado assunto, né, que era a literatura, né, livro, a arte, de alguma forma geral, e um pouco de inocência também, né, e eu acho que isso é bem importante a gente saber isso, viu, porque principalmente com as crianças, né, com as pessoas, né, a gente tem que estar muito atento, né, porque, enfim, a gente vive numa sociedade em que, infelizmente, existem pessoas ali que não estão com boas intenções, né, que podem, enfim, prejudicar de alguma forma, né, então, é bastante importante os pais, a sociedade, né, como um todo, estar vigilante em relação a isso, né, para não acontecer algo agradável, né? E, mas é isso, né? Então, realmente, só compartilhando um pouco, né? Essa
Eu acredito que tenha sido até para o meu aprendizado, né? Que veio isso, veio essa moça conversando, né? Eu acho que foi bem interessante, né? Porque a maioria de... Eu já conhecia outros autistas, mas eram pequenos, né? Adultos, assim, eu tive poucos contatos, né? Então, mas certamente era nível um, né? Não eram os níveis mais avançados, né? Porque nesses níveis a interação social fica ainda mais prejudicada, né? E aí poderia ser totalmente inviável, né? Ela ainda conseguia manter uma conversa, ainda com algumas lacunas, né? Se deslocar pela cidade, né? Que certamente pessoas de nível de autismo maior, né? Podem ter limitações em relação a isso. Bom, eu vou terminar então aquele vídeo que a gente está vendo, né, sobre a doutrina espírita, antes da gente entrar no livro propriamente dito. Lembrando que, de acordo com a doutrina espírita, né, nós temos duas causas principais, né, digamos assim, né, que é a dificuldade de aceitar o processo de reencarnação, né, ou seja, aquela criança, aquele espírito, ele não deseja de alguma forma reencarnar, né? E por que que isso está acontecendo muito, né? Por que que tem aumentado de 2 anos para cá? Houve um aumento substancial aí de mais de 20%. Por aquilo que a gente já conversou, né? O planeta está passando por um momento de transição, onde nós estamos deixando de ser um planeta de provas de expiações e se tornando um mundo de regeneração, né? O famoso processo aí da transição planetária, né? Onde tem vários livros, vários autores falando sobre isso, né? E o que que acontece, né? Para que haja essa transformação do planeta, né, numa uma categoria moralmente maior, né, no caso da regeneração, né, não se pode mais haver, né, tantas regiões de expurgo, né, de umbralina, né, de sofrimento, né, ao redor do planeta, né? Então, o que está acontecendo em grande massa é um esvaziamento dessas regiões, né, onde muitos de espíritos estão sendo obrigados a reencarnar. Ah, mas então todo autista estava lá no umbral sofrendo e não quis reencarnar? Não, tá? Não é uma regra absoluta. Tá? Uma forma de suicídio, entendeu? Não é isso. É apenas uma das possibilidades nas quais explica, em parte, pelo menos, esse aumento significativo, né, do cargo dos autistas no planeta. Tá? Então, assim, mas sim é uma das causas, né, a negação de reencarnar, né? E aí a gente precisa entender o porquê que acontece isso, né? E é facilmente a gente vê que com certeza há um medo muito grande da falha, né? Justamente por o planeta estar passando por um mundo de provas e expiações, uma reencarnação fracassada, né? Poderia, dependendo da gravidade dos nossos atos, significar até um exílio planetário, né? Onde a gente teria, a princípio, obrigados a reencarnar em mundos mais inferiores que a Terra, que era o processo semelhante ao que aconteceu há 5.000 anos atrás, mais ou menos, né, no alvorecer aí das primeiras civilizações, né, egípcia, hebraico, Babilônia, Índia, né? Então, naquela época que estava aí surgindo as primeiras civilizações realmente esclarecidas, né, inteligentes, no sentido de grandes construções, né, só que lembrar das pirâmides do Egito há 3.000 anos antes de Cristo, né? Então, naquela época, os capelinos, né, que eram pessoal de morava lá num planeta pertencente ao a estrela Capela, né, que inclusive é uma estrela visível, olho nu daqui, estavam passando pelo mesmo processo e aqueles que não estavam moralmente adaptados àquela transformação de Capela, que o planeta pertencente à Capela estava passando, vieram reencarnar aqui na Terra
com a dupla finalidade: melhorar-se moralmente e também impulsionar as primeiras civilizações aqui na Terra, né? Então reencarnou-se espírito bem inteligente, né? E com isso houve, né, esse alvorecer aí das primeiras civilizações, né? E o processo semelhante está acontecendo agora, né? Só que assim é bastante doloroso para o espírito, né? Ainda que seja um afastamento temporário, né? Que conforme ele for se modificando, ele pode sim retornar à verdadeira pátria espiritual, vamos dizer assim, né? É óbvio que você reencarnar num lugar tão longe, tão distante, você vai gerar um afastamento da sua família, das suas almas queridas, né? Onde vai, sim, ser dificultado, né? De maneira considerável, inclusive, a comunicação, o contato, né? Então, o exílio realmente era algo doloroso, né? E nós temos, sim, né? Não por medo, né? Ou pelo temor, né? Eu acho que a ideia não é essa, mas nós temos que estar atentos, né? E em procurar, digamos assim, cultivar as boas coisas na nossa vida, né? É, cultivar a espiritualidade, né? Não ser tão materialista, não ser tão hedonista, né? Não ser, enfim, viver também, né? Como se convivente com a certeza de que a nossa desencarnação vai chegar, a gente precisa, digamos assim, plantar tesouros no céu, digamos, né? De maneira figurada, né? Ou seja, valorizar, sim, a vida espiritual, né? E para isso a gente precisa trabalhar nosso desprendimento, né? Trabalhar a nossa inteligência, a nossa capacidade de amar, né? Para que, não só por isso, mas para que também a gente possa aqui permanecer, né? Porque senão, né, aqueles que não se adequarem energeticamente, vibracionalmente com um mundo melhor de provas de expiação, né, quer dizer, de regeneração, né, vão acabar sendo obrigados aí a reencarnar em mundos mais infelizes do que a Terra, né? E então por isso que está passando toda essa transformação do nosso planeta, né? Essas movimentações sociais, né, essas pautas das minorias, né? A gente vê ali uma intensa mobilização, né? Todo sentido, né? Contra racismo, né? Contra a xenofobia, né? Contra a exploração, trabalho escravo, né? Aumento de movimentos sociais a favor da distribuição de renda, né? De preservação do meio ambiente, né? Para deixar um mundo mais humano, né? Um mundo onde havia vida, não só humana, mas de toda a criatura consiga permanecer de maneira saudável aqui na Terra, né? Porque esses desequilíbrios ambientais, né? Tudo isso é um alerta, né? A própria questão da alimentação, né? Que é necessário, sim, a gente começar a pensar sobre, né? Evitando o sofrimento desnecessário aos animais, né? Também relacionado aí com a destruição do meio ambiente, né? Inclusive a gente vê, né? Até essas pandemias, né? Hoje mesmo, hoje ontem, né? Eu vi aí que foi decretado estado de emergência, né? Gripe aviária aqui no nosso país, né? Então, assim, tudo isso são chamados divinos, né? Para que a humanidade vá percebendo, né? Como tem sido a relação nossa com a natureza, com os animais, né? Com a sociedade como um todo, né? Para que a gente vá modificando os hábitos, né? Porque nós não estamos aqui para ser, né? Como a gente sempre foi, né? Nós estamos aqui para ir se modificando, né? Então é fundamental a gente ter esse olhar, né, amoroso para conosco, né, para a situação, né, de que os mansos e pacíficos herdarão a terra, né? Ou seja, né, somente aqueles que se adequarem minimamente, né, ao desígnio do Criador para o planeta, né? E um mundo de provas e expiações, né, é bem diferente do mundo de regeneração, né, onde
já não há mais tanta maldade, já não há mais tanta mazela, né? Igual a gente ainda vive, né? Muito, muito atualmente, inclusive, né? Então, todo esse processo de transição, né, isso assusta demais o reencarnante, né? Então, a pessoa ela tem medo de falhar, ela tem medo de não dar conta da própria evolução, né? Então, uma das possibilidades é que ela se fecha no próprio mundo, que é algo típico dos autistas, né? Ficar no seu mundo interior, né? Como a gente bem viu nos vídeos no nosso encontro passado, né? E por quê? Porque o mundo interior dele é muito mais confortável, é muito mais previsível do que esse mundo, porque o autista, né, por pelo menos uma boa parte dele, eles têm medo de encarar o mundo. Então, por isso que é importante, fundamental, os pais os responsáveis, né, conversarem, né, com essas crianças em desdobramento, procurar mostrar a beleza da vida, né? Foi até o que eu tentei fazer com essa moça, né? Que ela percebesse, sabe, estava tendo até um pôr do sol super bonito, né? Que ela percebesse a beleza daquele pôr do sol, né? É, enfim, né? Porque toda a contemplação da natureza, de acordo com Joana de Ângeles, gera uma profunda conexão a Deus, né? Então, assim, é fundamental que a gente acolha outras pessoas, né, sem julgar, né? A gente não sabe a história de cada um, né? E sim, fazer um acompanhamento profissional, psicológico, muitas vezes até com outras áreas da saúde, né? Terapia, né? Fono, né? Aí vai depender das particularidades de cada indivíduo. Mas principalmente ter esse olhar, né, e saber também que nada acontece por acaso, né? Se nós, enquanto pais responsáveis, né, estamos tendo essa incumbência, né, de ter um autista, de cuidar de um autista, porque de alguma forma isso também é algo importante para nós, né? Para a nossa evolução, inclusive, né? Então, cabe a nós exercer, né, essa maternidade, essa paternidade, essa responsabilidade com com o maior zelo possível, né? E não se furtar a própria responsabilidade, né? Como, infelizmente, a gente vê muito por aí, né? Então é isso, né? Procurar acolher esse autista, né? Uma outra possibilidade também é um complexo de culpa muito grande, né? André Luiz traz em vários livros dele, né? Que uma culpa imensa, né? Pode inclusive levar a um processo de ovoidização do corpo espiritual, do perispírito, ou seja, um espírito possui. Vamos imaginar uma situação, um caso hipotético, tá? Imaginemos um espírito aí, um estrategista de guerra do passado que, enfim, usou a sua inteligência para o mal e causou a desencarnação ali, né? Contribuiu de maneira direta para milhares de pessoas desencarnarem, por exemplo, em sofrimento, né? Enfim, ou seja, angariou um débito perante a própria consciência, inclusive, muito grande, né? E aí, né, uma vez no plano espiritual, dando-se conta da realidade espiritual, né, e do imenso erro, né, que cometeu, né, ele entra em desespero, né, muitas vezes existem muitos os perseguindo, né, enfim, é uma situação bastante difícil, né, então, assim, e que a gente vive muito longe, não, né, mas pegar o nazismo, aí estava aí há menos de 100 anos, entendeu? Tá, então, quando a gente faz estrategista de guerra, não é por séculos, séculos lá atrás, não, tá? São coisas ainda relativamente recentes, né? E aí a gente começa a entender, né, que esse complexo de culpa ele vai gerar essa ovoidização, ou seja, essa perda momentânea do corpo espiritual, da forma do nosso perispírito. Então, o espírito está no plano espiritual,
ele vai perdendo a tua forma, os chakras vão ficando todos congestionados. Ah, mas nós temos chakras no corpo espiritual? Sim, óbvio. Da mesma forma que no corpo físico, né? Porque o espírito tem chakras também. Só que esse processo de culpa, ele vai se intensificando tanto, tanto, que bloqueia os chakras, né, dessa criatura, né? E aí ele, aos poucos, a mente dele vai criando uma casca, né? Então é um processo de ovoidização, né? Isso pode desencadear o autismo, né, ao reencarnar, porque aí esse complexo de culpa, né, faz com que a pessoa fique ali no seu próprio universo, né? E ao reencarnar, né, muitas vezes de maneira compulsória, né, isso também pode levar ao surgimento do autismo, né? Então, assim, é muito importante a gente entender tudo isso, né, para ficar claro por que está se aumentando tanto, né? Então, a causa espiritual é essa. Claro que existem causas orgânicas, né? Alguns falam em aumento de agrotóxicos, né? Outros falam de a própria alimentação da sociedade contemporânea, né? Muito industrializada, né? As pessoas, em geral, comem mal, né? Muito processado, né? Muito, enfim. Então, toda essa questão, ela vai desencadeando, né? De estresse também, né? Da vida moderna, né? Essa correria, né? Tudo isso são fatores que vão minando, de certa forma, a nossa paz mental, né? E isso pode, de alguma maneira, acabar aí favorecendo, né? Ou contribuindo para essas questões do autismo, né? Então, mas, deixando bem claro que a ciência não bate o martelo, né? Afirmando categoricamente, né? Na dimensão material, pelo menos, tá? E que o autismo se dá por isso, por X e por Y, tá? Não, tá? É claro que há algumas hipóteses, né, como eu falei para vocês, dos agrotóxicos, né, só que não. Ainda, obviamente, existem mais estudos aí a serem feitos, né, até porque não é algo tão simples da gente mensurar, né. Então é isso. Bom, vamos acabar de ver o vídeo aqui então, né, e aí depois a gente já passa para o livro, né, tem bastante coisa aí para a gente estudar. Que existe na pele, existe a nível da audição. São crianças que não aguentam carros de som, que não aguentam motocicletas, que não aguentam fogos, latidos de cachorro, porque são hipersensíveis. Quando a gente vai tirando essa hipersensibilidade através da técnica, o ser humano vai voltando a uma realidade. Entender que, até hoje, o autismo não tem cura completa, mas tem tratamento reabilitador que o transforma em uma posição muito e quase normal. Exemplo, se temos o jogador de futebol Lionel Messi, ele é portador e Asperger, ele se enquadraria muito mais, segundo o Landon Down, no idiota savant, porque ele tem o quê? Profundas habilidades motoras para o futebol. E isso deu a ele um relevo e uma classificação de excepcional. Então, a gente tem que aprender com a criança autista, né?
E não tem que ver na criança autista um ser pária, à parte, deslocado. Não. Agora, a sociedade não está ainda preparada. De leis, o Brasil tem todas para o autismo, mas não funciona. Na verdade, não funciona. Nas escolas, nos teatros, nos ambientes, o autismo tem todo o direito. Um dos direitos mais interessantes que eu vi do autismo foi que, eu acho que foi durante o governo de Lula, toda criança autista tem direito a um salário mínimo vigente no país. Para eu conseguir isso, é uma luta imensa. Para a gente conseguir um benefício programado contínuo, eu normalmente consigo um benefício programado descontínuo de 2 anos e fico renovando. Sim. Então, as políticas públicas de saúde e sociais para o autismo existem apenas no papel. Uhum. Sim. Thelma, queria te passar a palavra. Tem alguma pergunta para o doutor Fernando? Em relação a essa questão do acessar o autista, né? Ele vive como se fosse numa bolha, né, doutor Fernando? E aí todo esse processo da família, dos médicos, para acessá-lo, né? Então, assim, tem todo um trabalho em conjunto, né? Multidisciplinar, vamos dizer assim, né? E também espiritual. Bom, exato. A gente dá para discorrer sobre isso de forma bem interessante. Eu vou te trazer um dos exemplos da Casa Espírita. Estávamos terminando uma reunião mediúnica, da qual eu participava. E, subitamente, um comunicante se fez por um médium feminino e pediu licença para expressar. Naquele dia, nós tínhamos feito vibrações exatamente para aquelas 10 crianças que estávamos começando os trabalhos. O que ocorreu foi uma criança designada e autonomeou-se de Marcelo, encarnado, na ocasião morando em Niterói, Rio de Janeiro, Grande Rio, e que disse o seguinte: eu venho aqui pedir a vocês oração pelos meus pais. Eu sinto muito que eu olho a minha mãe e não vejo. Minha mãe chora e eu não choro. Meu pai se aperreia e eu não sinto nada. Eles não sabem que eu não posso sair da minha bolha. Se eu sair, eu serei atingido. Então, nós fomos estudar o caso de Marcelo e vimos o seguinte: no autismo, a criança que vem, na verdade, esse espírito devedor, ele, naquela teoria de Wellenbach, de Hermínio C. Miranda, na sua obra, ele nega o processo reencarnacional. Mas ele nega não porque queira, porque ele quer fugir aos algozes. Em um dos casos, dos 10 casos de crianças autistas, não foi de Marcelo, a gente trouxe um grande madeireiro do passado. Ele disse que derrubou 1000 árvores na Amazônia Legal para vender a madeira. A gente sabe que nas florestas, na flora e na fauna, nós temos espíritos que tomam conta dessas regiões. E se você agride a flora e a fauna, esses espíritos têm outros espíritos chamados espíritos elementais. E esses espíritos elementais são os guardiões da floresta, dos rios, das cachoeiras e dos mares. E esses espíritos são os algozes desse ex-madeireiro. O que ele fez? No plano espiritual,
ele foi construindo monoideiticamente, através do modelo de autoobsessão, a bolha a que você se refere. Aqui, tanto a ciência se refere. Existem dois pesquisadores londrinos que eu gosto muito de citar. É o Barry Cohen, que criou a teoria da mente, a teoria do espelho, e Uta Fritz, que reestudou, no caso, o autismo do Hans Asperger. Uta Fritz diz o seguinte, a teoria dela: toda vez que você se aproxima de uma criança autista de grau médio ou severo, já que os de grave não responderão assim, você vai prestar atenção da agora por diante. A criança não olha o fato, ele olha para a esquerda e olha para baixo. E Uta Fritz, no seu trabalho, demonstrou que a criança, na verdade, está fugindo à empatia do olhar porque está se defendendo. A criança autista médio e severo acha que toda pessoa que se aproxima dele pode ser um algoz. E por quê? Ele não tem linguagem, ele não sabe como se defender. Ele olha de lado e para baixo. E se você tirar a pressão dele, a Uta Fritz provou que ele tem um fenômeno que é o fenômeno de fuga de todo animal. Ele tem uma descarga de cortisol em que vai haver aumento de frequência cardíaca, aumento da pressão e dilatação das pupilas. E ela provou esse modelo mostrando que é o chamado modelo de fuga da criança autista. Então, ele constrói essa bolha para se prevenir. E ele, ao construir essa bolha, que é uma bolha fluido-magnética que não se vê até o momento, obviamente, ele não vai ouvir e ver a mãe, os seus sentimentos e o pai. Essa é a explicação, realmente, que nós vamos encontrar corroborando a tese de Uta Fritz e a tese de Ehrenbach na obra do Hermínio Miranda, né? E que foi realmente dita por Chico, né? Quando o Valdo Vieira trouxe aquela criança, e Chico perguntou: qual é o seu diagnóstico, Valdo? E Valdo disse: autismo. E Chico disse: também. E Chico, na ocasião, disse: devemos ter para com as crianças autísticas um profundo respeito. Maiores sofrimentos eles já tiveram no plano e terão aqui no plano terreno. Então precisam de muito amor, de muito sacrifício. Doutor Fernando, a gente está com 5 minutos ainda aqui para a gente concluir o nosso programa. 40 minutos é realmente muito pouco, né? Para a gente tratar de um tema tão profundo e tão inédito, né? Ainda na visão espírita, né? A gente precisa falar mais sobre isso. Mas eu queria, antes de pedir uma mensagem para o senhor, queria contar que essa história que o senhor está falando, do Divaldo Franco, está no livro A Sombra do Abacateiro, né? E de Carlos Bacelli, para quem quiser conhecer. E nesse livro, Chico Xavier diz: é preciso que os pais dessa criança autista conversem muito com ela, principalmente a mãe. É necessário chamar o espírito para o corpo. Se não agirmos assim, muitos espíritos não permanecerão na carne, porque a reencarnação para eles é muito dolorosa, né? Que é isso que o senhor está comentando. Agora, com base em todos esses ensinamentos que a gente ouviu aqui do senhor, que mensagem que o senhor deixa aos pais e familiares das crianças autistas? Eu diria o inverso, realmente, do que ocorreu comigo em 1981, né? Em que eu de frente para uma criança autista e eu não sabia realmente o que era. Hoje eu vejo uma criança autista e das crianças autistas
que esses anos todos, de 42 anos de clínica, eu tenho feito, eu tenho agradecido a Deus por cada uma dessas crianças, porque elas, para mim, são livros abertos, são livros profundos de um sofrimento que remota a um passado não equidistante, mas que, através da lei do amor e da caridade dada por Deus a essa criança, ela que nesse momento expia e prova o seu sofrer, e para os pais, ela retornará e ela voltará já sem esse padrão de iniquidade. Está bem próximo, essa é uma expressão do Décio Iandoli, amigo e irmão, que realmente nós temos um grande apreço pelo Décio, e tantas viagens que nós fizemos. Está muito perto de provarmos aquilo que começou com as irmãs Fox, a imortalidade do ser, o chamado espírito imortal. Quando nós provarmos o espírito imortal, e na expressão de Jung, de Freud, e basicamente de Joana, na sua coleção psicológica, nós vamos ver que o autismo é o arquétipo do passado que explode no presente através de um fenômeno de que a carne tem que depurar os erros, como diz Chico na obra O Consolador. Minha carne depura os meus erros do passado. E eu tenho que, ao depurar, livrar-me desses erros. Eu diria para os pais que têm uma criança autista, nunca desista do seu filho. Procure-se sempre acercar-se do melhor médico facultativo possível, desde que não seja essencialmente materialista. Abra-se ao novo, a esse paradigma médico e espírita. Entenda que o espírito se reveste do corpo tal como um sobretudo no inverno eu me visto para sair, mas que ao haver uma melhora de temperatura eu retiro, e assim também. E vou buscar na expressão do apóstolo João, no seu capítulo 6, versículo 63, a expressão belíssima de Jesus: o corpo de nada serve, o espírito que nele habita é que o torna vivo. Os espíritos têm corpos, aparentemente. O que há de errado é o corpo que recebeu do corpo mental desse espírito o erro perpetrado no passado. Mas esse espírito autista é imortal e vai se desvencilhar dessa prova e expiação. Olhemos a criança autista com amor, com desvelo, com carinho, mas nos acerquemos de tudo quanto a ciência tem e de quanto a ciência filosófica espírita nos dá. Muita paz, que Jesus esteja sempre a nos reunir, a nos abençoar, a nos guiar. Foi um grande prazer estar com todos vós. Muito obrigada, doutor Fernando. Nossa, tá bom, mas voltou. Ô, Alessandra, vê por gentileza, que a Socorro estava tentando entrar aqui no Eu vou tentar fazer o convite pelos e-mails dele, então. Ela entrou atrasada, mas ela falou que ela estava querendo entrar ali, né, para conhecer, acho que mal vai fazer, né? Aí, bom, você vai conversando com ela aí, por gentileza. Mas então, gente, foi o que a gente
na verdade, esse vídeo já corroborou, né, aquilo que a gente discutiu, né? Eu chamo a atenção essa camada fluídica, né, que ele fala, né, que fica envolta, né, nesse processo de encarnação do autismo, né, que reforça, né, essa questão dele querer permanecer no seu mundo, né? Então é bem importante a gente, de alguma forma, entender isso para não julgar, né? Porque há, de certa forma, há um reflexo no corpo físico, né? A gente não pode ver o autista como simplesmente, isso é uma má vontade, ou, para de frescura e aceita a encarnação como é, entendeu? Isso é muito falta de empatia, né? Existe sim uma dificuldade orgânica, né? Uma dificuldade energética, né? E ela precisa ser trabalhada, né? É a mesma forma que uma pessoa que ela nascer com alguma enfermidade ou com alguma coisa nesse sentido, vai ficar culpando a pessoa, né? Porque ela, sei lá, nasceu sem braço, entendeu? Não tem muito sentido, né? Com o autismo é a mesma coisa, né? Então, ter esse entendimento é fundamental para que a gente tenha um olhar amoroso, empático, né? E consiga, né, propagar, na verdade, toda esse conceito, né, que nós estamos vendo aqui, né, para que as pessoas possam ser mais inseridas, mais aceitas na sociedade, né? Porque realmente acaba sendo uma dificuldade muito grande, né? Muita gente ainda nem sabe o que significa isso, né? Tem impaciência, né? Às vezes até é muito importante a ser dito em escolas, sabe? Em locais onde tem muitos jovens, porque isso é muito mais comum nos jovens, né? Então a gente já consegue imaginar que os autistas são potenciais aí alvos, né, de bullying, né, de toda essa, enfim, as condutas aí meio bastante reprováveis, né, que alguns jovens têm, né, em parte por falha na educação familiar, né, estrutura da escola, né, enfim, há uma série de fatores ali, né, em que a gente precisa ficar bastante atento, né, porque é muito triste, né, por exemplo, a gente imaginar que um autista, por exemplo, uma pessoa que está numa condição diferenciada, né, sofra bullying, por exemplo, de outras crianças, outros jovens aí, né, mal informados, né. Então, né, é algo que a gente precisa estar atento também e orientar os nossos jovens, nossos filhos, para que eles, não sendo autistas, não sejam algozes, né, não sejam propagadores, né, dessa discriminação aí, né, que acontece muito, né, principalmente em ambiente estudantil, né. E Mas é isso, né? Então agora a gente eu vou começar a colocar para vocês aqui primeiro slide do livro, tá? Nós vamos ter protocolo, né? Não sei se a gente vai conseguir chegar no protocolo em si, né? Embora seja um protocolo relativamente rápido, né? Mas já é 9h30 da noite, né? É possível que fique ainda para encerrar esse assunto na semana que vem, né? Então eu vou compartilhar aqui com vocês a foto aqui, vamos lá. Tá bem lento hoje aqui, viu, gente? Realmente tá mais lento que o normal, né? Não sei dizer exatamente o porquê. Deixa eu ver aqui. Acho que agora vai. Vai. Beleza.
Bom, então agora a gente vai pegar os livros do Jacob, né, esse é o capítulo 9, né, em que ele traz a questão do autismo, né? Muito daquilo que está aqui no livro a gente já estudou, tá? Então a gente vai passar um pouco mais rápido, né? Mas, enfim, aqui ele começa falando um caso de que a mãe de um menino acreditava que a criança estava sofrendo por um processo severo obsessivo, né? Processo severo como obsessão, né? É bastante comum, né? Muitos pais de espíritos acreditarem que seus filhos estejam, de fato, passando por obsessões, né? Obviamente, pode ter que esteja mesmo, né? Mas, enfim, tem que estar atento, né? Às vezes não tem nada disso, né? Quando ela fala que a criança tinha, inclusive, epilepsia, né? Um caso bastante severo, né? Nós até estudamos um protocolo da epilepsia há muito tempo atrás, né? Dá para a gente resgatar aí, caso seja necessário, tá? Já foram feitos alguns parques de obsessão, mas, assim, lembrando que aqui nós estamos em 2003, tá? Ou seja, há 20 anos atrás, né? Ou seja, muito pouco ainda se falava sobre isso, né? Então era mais compreensível, né? Nós termos assim, ignorância em relação ao tema, né? E aí, né, levou esse rapaz, essa criança lá no centro do Jacob, né? Aí só aplicou-se, né, os primeiros parques, as primeiras avaliações, né? E aí o instrutor espiritual do grupo disse que isso, né? Essa questão do menino que era autista, né? E para tratá-lo, né? Igual fala aqui na parte de baixo, né? Com uso de magnetismo e atividade de socialização e estímulo sob coordenação direta dele, né? Então pediu para que ele começar a aplicar, né? Aqui ele fala até que há aqui uma falta de estrutura, né? Para atender crianças, né? Pessoas, né? Nessa situação mais especial, né? Então ele mostra aqui que tinha bastante precariedade, né? Lá no centro, né? Então que isso não sirva como desculpas, né? Para a gente não executar aí um possível atendimento, tá? Ainda até cita esse caso desse filme ali, né, que faz sobre o autismo, né, não cheguei a ver, mas é um filme bem antigo, e, e aqui ele faz uma coisa bem interessante, né, porque a criança autista, né, algumas delas são muito inquietas, né, então, assim, eles tiveram que aprender a fazer magnetismo em pé, ou até mesmo indo atrás da criança andando, né, e se você tenta deixar a criança parada, né, ou ela vai se incomodar muito, né, e isso vai ser prejudicial para que ela receba as energias, né, então é importante deixar a criança à vontade, né, e muitas delas ficam andando pela sala de passe, né, então, cabe ao magnetizador aí, às vezes até andar atrás, literalmente, né? Então, obviamente que isso é um fator que requer aí, né, uma certa prática, né, requer aí uma certa condição física aí de magnetizador também, né, uma certa empatia, né, de não deixar irritar, né, de não que deixar desanimar, né, por conta desse fator adverso aí, né. Como a gente viu, né, eles vinham atrás da criança, a criança estava andando, eles vinham atrás, dando passe, mano. É necessário que muitas vezes a gente se adeque, né, à situação que a gente está se deparando, né. Como tudo na vida, né, a gente precisa ter resiliência, né. Inclusive foi essa a própria orientação, né? Já que ele fala, né? Primeiro os resultados foram tímidos, né? Aqui embaixo, né? Em 2 meses de tratamento, as crises começaram a diminuir. Que crises? De epilepsia, epilepsia, né? Como a gente viu ali, né?
Em 6 meses, ele notou a minha ausência no atendimento, ele que eu falo a criança, tá? E manifestou indo cuspindo no meu rosto quando o beijei. Surpresa, susto, e o amigo Jorge, que era o guia espiritual, sorridente ao meu lado, orientou. Agacha, olha para ele e pede desculpa. Diz que não se ausentará sem avisá-lo. Divisor de água, de que parecia ruim nem sempre o é. Era uma forma dele interagir comigo. Foi uma abertura. A partir desse dia, as melhores começaram a ganhar ênfase e tal. Ele começou a interagir comigo. E com o passar dos anos, sequência, tratamento, como todo grupo de sociedade, permanece até hoje. Tá, gente, ó, isso é uma outra quebra de paradigma. O autista, ele tem muita dificuldade em interagir conosco, com as pessoas, de modo geral. Então, se ele se permitir algo nesse sentido, uma interação nesse sentido, é fundamental que a gente acolha essa interação. Aqui no caso, o menino cuspiu no rosto ali do Jacob, né, provavelmente, né? Só que assim, para nós, isso poderia até soar meio ofensivo, meio falta de educação, né? Mas não no caso do autismo. A criança não tem muita noção do que é certo, o que é, o que não é, entendeu? O fato dele ter cuspido nele foi uma interação que ele teve. Então, Jacob, de maneira sábia, acolheu, né, incentivou isso, e foi bastante positivo. Certamente, se ele tivesse brigado com o moleque, ou tivesse se afastado de alguma forma, isso poderia ter gerado uma série de... Poderia ter atrapalhado até o atendimento, o menino ia perder a confiança de novo, né, que levou meses aí, poderia acabar numa única sessão, entendeu? Então a gente precisa estar muito atento a isso também, que é outra coisa que as pessoas, né, não entendem muito, né, e principalmente em escola, entendeu? Isso tem que ser muito bem debatido, né, ou deveria ser, né, capacitando aí os professores, né, os profissionais aí de educação, né, para que tenha ciência dessas coisas, né? Por isso que é muito comum, por exemplo, um autista, ele apaga a vela de aniversário de outras pessoas, do bolo, né? Ele quer sentar na janela do bolo, né? Já vê que tem uma pessoa lá, ele quer sentar. Então, cabe muito a gente ter essa visão de que a interação deles é diferente, processa de forma diferente da nossa. Né? Então, cara, se o autista interagir conosco, né, principalmente esses graus mais elevados, né, de uma forma que a gente não espera, acredite, isso é muita coisa e a gente precisa ter essa consciência. A gente não pode ter aquele olhar nosso para dizer o que é certo ou errado. Então a gente precisa entender de maneira muito clara isso, para, inclusive, passar isso adiante. Tá? Ou, do contrário, pode acontecer aí uma série de problemas, né? As pessoas nunca mal compreenderem, né? Às vezes até irem para a violência, né? Enfim. É o que seria algo muito triste, né? Então a gente precisa realmente entender como funciona, né, esse transtorno, né, do espectro autista para que a gente possa, de fato, saber lidar com ele, né? Mas, enfim, né, aí depois o Jacob fala aí, junto com o Dresto, que estudou-se isso, né? Aqui
é mais... E aí começaram a trabalhar cada vez mais sobre isso, né? Com seminários, né? Com palestras, né? Mas, enfim, né? Ele fala que é importante que haja, né? Aqui nesse parágrafo, né? O compromisso, né? De levar o autista até o centro espírita, até fazer, né? Muito bem esses atendimentos, né? Enfim, né? Porque isso certamente vai auxiliá-los, tá? Bom, o que é o transtorno do espectro autista, né? Como é feito o diagnóstico, né? Então, como a gente viu, né? Dificuldade de socialização, problema de comunicação, comportamentos repetitivos, restritos, né? Então, foi o que a gente viu, né? Mais comum aparecer os sintomas ainda na primeira infância, né? Antes dos 3 anos, né? Mas pode ser que se manifeste mais tarde, né? Aí ele cita até esse DSM-5 aqui, né? Que ele fala que é o Manual de Diagnóstico Estatístico e Transtornos Mentais, né? Da Associação Americana de Psiquiatria, né? Então aqui eles elencam, né, alguns tópicos de comportamento observado pelos profissionais de saúde para a formulação e diagnóstico do transtorno do espectro autista, né? Então, a inabilidade persistente na comunicação social e na interação social nos mais variados contextos, não justificado por atraso geral de desenvolvimento, se manifesta por 3 características: déficit na reciprocidade socioemocional para a interação social e déficit no processo de envolver e manter relacionamentos, né? Então, como a gente viu nessa questão comportamental, né? Padrões restritos repetitivos de comportamento, interesse ou atividades manifestados por pelo menos 2 dos seguintes itens: fala, movimento, uso de objetos de forma repetitiva, estereotipada, excesso de rotinas, rituais verbais, não verbais, né? Excessiva mudança, resistência à mudança, né? Como a gente viu, né? Eles gostam muito de rotina, né? Interesses fixos e altamente restritos que são anormais, intensidade ou foco, não tem hiperfoco, né? Pega que nem aquele cara daquela moça que eu conversei semana passada, ela tinha hiperfoco na leitura, ela lia muito, escrevia muito, né? Mas ela queria muito fazer só aquilo, né? Então eles têm dificuldades em ter múltiplos gostos, né? Por quê? Porque isso sai da zona de conforto, né? Então, quanto mais previsível, né? Quanto mais específico for algo, né, mais ele pode conhecer melhor daquilo, né, e sentir-se confortável, né, quanto a isso. Hiper ou hipoatividade para percepção sensorial de estímulo do ambiente, ou interesse anormal e excessivo para estímulos perceptivos, né. É a questão do hipofoco, né. Tais sintomas devem estar presentes em fase precoce da infância, mas podem aparecer aos poucos, em ordem ou sequência incompleta, progressivamente levando a problemas nas demandas sociais. Aqui ele fala até no diagnóstico até com bebês, né? Pobreza no contato visual, ausência, balbucio, pouco nenhum desenvolvimento de gesto, né? Não pede colo, não atende pelo nome, né? Então são sinais aí que enquanto bebês ainda a gente já é importante começar a ficar atento, né? Problemas para comer, né? São seletivas com alimento, comem poucas coisas e muitas vezes por muitos dias somente um tipo de alimento, né? Isso é mais decorrente por conta da rotina, né? Mesmo comer um determinado tipo de alimento ou poucos tipos de alimento por grandes períodos, né? Ainda que nutricionalmente não seja mais adequado, né? Isso significa que está se estabelecendo uma rotina, né, da alimentação, né? Por isso que eles gostam, né? Porque aí vai ter sempre o mesmo gosto, a mesma forma de comer, né? Diminui nessa variabilidade, né, que é inerente à nossa sociedade, né?
podem ter medo excessivo, assim. Eles têm muito medo, né? Eles muitas vezes estão fechados em complexo de culpa, né? Tem medo da planeta, né? Da reencarnação e tudo, né? Eles são hipersensíveis, né? Dão com barulho, paladar, toque, né? Eles se sentem invadidos, né? Pode demorar para engatinar, andar, falar. E não tem preferência por um brinquedo, né? Ocorre também de apresentarem regressão na fala entre 1 e 2 anos e meio de vida, né? Então, se houver alguma regressão aí, pode ser sintoma de autismo. Olha só o que um parágrafo ali, ó. Como administradores espíritas, pode ajudar muito tendo conhecimento do que observar no comportamento da criança para relatar aos profissionais da saúde, que são os únicos habilitados a fazer um diagnóstico. Ainda segundo essa DSM aí, né, que é essa associação ali, psiquiatria, né, o TEA pode ser classificado em 3 níveis: grau leve, grau moderado, grau severo, né? São aqueles 3 níveis como a gente viu, né? Então, nível 1 seria o grau leve. Necessidade de pouco apoio, né? Então, a comunicação, necessidade de apoio contínuo para a criança, né? Para que ela vá trabalhando nessa questão da sociabilidade, né? A qualquer dificuldade em iniciar interações com outras pessoas, né? E oferece respostas inconsistentes, tal. Aparentemente demonstra não ter interesse em se relacionar com outras pessoas, né? Comportamento repetitivo e restrito. Há uma inflexibilidade comportamental na criança, né? Então, às vezes, a criança é muito isolada, né? Ou gosta de ir apenas para um único lugar específico, né? Enfim. A criança fica por muito tempo em uma única atividade, hiperfoco, e apresenta resistência quando necessita mudar para outra, né? É o que eu falei para vocês. Alterações na boa organização e planejamento podem atrapalhar o trabalho pela busca da independência e autonomia da pessoa, né? Eu acho que essa é até o caso da moça que eu conversei essa semana, né? Ela provavelmente era nível 1, né? Porque ela tinha essa dificuldade de interação, mas ainda conseguia, né? Então é importante a gente estar atento a todos esses sinais, né? Para que a gente consiga auxiliá-lo, né, da melhor forma possível, né? Autistas de nível 1, né, ainda são mais facilmente inseridos na sociedade, né? E aqui vocês se lembram, acho que foi até naquele vídeo que a gente assistiu, né, de que teve uma mulher com trigêmeos autistas, né? E aí foram lá tomando pasto, né, pelo magnetismo, tomando água, e aí elas evoluíram do grau 3, né, que é o autismo extremamente severo, né, incapacitante, né, para a vida material aqui na Terra, né, para nível 1, né, onde, ainda que existam uma dificuldade, né, muito mais tranquila do que o nível 3, né. Então, para vocês verem como que o poder do amor realmente faz diferença, né. Aí tem o nível 2, né, necessidade de apoio substancial, né, então já apresenta um déficit maior nas habilidades de comunicação, né. Tem poucas tentativas de interação social, né? Quando o outro inicia o diálogo, as respostas geralmente mostram-se reduzidas ou atípicas. Então, né, não há vontade, né, não há condições, né, de ficar interagindo, né? Comportamento repetitivo de restrito apresenta inflexibilidade comportamental e evita mudança na rotina, pois tem dificuldade em lidar com ela. Essa característica pode ser notada por um parente ou amigo que raramente visita a casa da família, né? A criança se estressa com facilidade e tem dificuldade em modificar o foco ou atividade que realiza, né? Então, a gente viu, né? Características bem aí
típicas, né, do autismo, né? Então, e por fim, o nível 3, né? Necessidade de apoio muito substancial, né? Porque nós estamos falando daqueles casos em que realmente é necessário acompanhamento 24 horas, né? Onde esse jovem não vai conseguir realmente ter uma independência mínima, né? O que não quer dizer que, com amor, né, com um tratamento espiritual, inclusive, não possa se sair do nível 3 para o nível 1, por exemplo, né? Como o próprio Jacob disse. Não, Jacob não, aquele médico, né, que a gente viu o vídeo. Não, Jacob acho que também. Então, comunicação social, né? Há severos prejuízos na comunicação verbal, não verbal, né? Apresenta grande limitação em iniciar uma interação com novas pessoas, né? Então, e quase nenhuma resposta às tentativas dos outros. Né? Então, eles não interagem muito, né? Comportamento repetitivo e restrito, né? Inflexibilidade no comportamento, extrema dificuldade em lidar com mudanças na rotina, apresenta um comportamento restrito e repetitivo que interferem diretamente em vários contextos. Alto nível de estresse e resistência, né, para mudar de foco ou atividade. Né? E por que é importante a gente conhecer esses traumas? Né? Para avaliar as melhores do nosso atendido. Né? É nessa escala que observamos o resultado do trabalho. Né? Com o apoio do magnetismo, da socialização, eu acho que eu acho que ela apresentou. Deixa eu retomar aqui. Acho que eu vou retomar aqui. Seja bem-vindo, minha querida. Conseguiu. Ao nosso grupo, viu? A gente já está encerrando, tá? A gente encerra até às 10, mas eu fico feliz que tenha conseguido entrar aí, né? Então, seja bem-vinda. A gente está estudando o livro do Jacob, né? Eu vou até encerrar, né? Já falta menos de 10 minutos, né? Aqui já vou parar a apresentação. A gente está vendo aí os níveis do autismo, mas semana que vem a gente vai retomar tudo isso. Então, a gente está estudando, né, essa questão do autismo. Não pode falar, filho. Não, eu tô falando com você? Depois eu não falo. A gente está estudando, né, essa questão do autismo, né, da espiritualidade, né, também do aspecto da ciência, né. Então, realmente é bem importante, é fundamental, né, a gente entender, né, para que a gente consiga, de certa forma, poder auxiliar, né. Então, se você quiser se apresentar, Socorro, quiser falar alguma coisa, né, seja bem-vinda aí ao nosso grupo, tá bom? Ah, tá. Meu nome é Socorro. Eu já tinha participado do grupo antes do magnetismo. Agora, a nossa amiga... Esqueci, meu Deus, me deu um branco agora. Nossa amiga me convidou. A Miriam, isso, desculpa. Ela me convidou, né, falando que vocês estavam falando sobre autismo. Me interessa muito porque meu filho é autista, nível 1 de suporte, e tudo que encaixa na questão do autismo, eu quero estar sempre aprendendo para eu passar, poder estar passando e aprendendo, porque é um mundo do autismo, é um mundo assim meio desconhecido, né? E hoje tem muitas mães perdidas nesse mundo, muitas mães em desespero, muitas mães cometendo suicídio, até os próprios autistas também, por não ter o conhecimento. E eu sempre busco aprender mais e aprimorar. E o conhecimento sempre é bom para a gente estar agregando na vida da gente, mesmo nos altos e baixos. E eu, desde que eu tive o meu filho, o diagnóstico foi agora há pouco, mesmo correndo atrás, foi meio difícil, porque professores não estão, vamos dizer assim, eles não estão preparados, os terapeutas não estão preparados, os médicos, pediatras, seja ele qual for, não estão preparados. Então, se a gente não se preparar e entrar nesse mundo, que é um mundo bem vasto mesmo, porque hoje, a cada 36 crianças, uma é autista.
Então, quer dizer, vai ser uma demanda muito grande, isso é o conhecimento que a gente tem agora. Então, quanto mais a gente aprender, é melhor, é mais conhecimento para a gente não estar perdido nesse mundo, porque dependendo do grau de cada um, que é do nível 1 ao nível 3 de suporte, então cada criança, cada nível é diferente, e todos não são iguais, e a gente tem que aprender muito como conviver com essas pessoas, e eles têm muito a nos ensinar, tanto as crianças quanto os adultos, outras pessoas que estão mais maduras hoje, que estão conhecendo, que está tendo diagnóstico hoje também, não sabia das características que tinham, que dificultavam muito a vida. Então, para a gente aprender, o conhecimento sempre é bom e sempre bem-vindo. E eu agradeço a oportunidade de vocês estarem me dando para eu estar aprendendo mais sobre o autismo na questão espiritual. O magnetismo vão falar da espiritualidade, entendeu? Então, a gente vai estar aprendendo mais a profundo, não a matéria, que a matéria que a gente procura os terapeutas, os médicos, os professores. Então, mais do lado espiritual é o magnetismo, é que a gente vai estar estudando e se aprofundando mais. Sim, com certeza, né? Então, mais uma vez, seja bem-vinda, né? Um enorme prazer, né? A sua presença, com certeza, vai, inclusive, enriquecer, né, o nosso grupo, no sentido de você também até trazer as suas próprias experiências, né? Eu até estava dizendo mais cedo aqui que a semana mesmo eu conversei com uma moça que era autista, né? Então eu pude ver um pouco essa interação também, né? Enfim, né? Então seja muito bem-vindo, é um imenso prazer, não só meu, mas dos demais membros. Hoje entrou menos gente, né? A Miriam parece que teve um problema de saúde ali, não pôde entrar, né? Tem um outro rapaz, o Daniel, também, que sempre entra, né? Hoje, excepcionalmente, não entrou, né? Então, em nome de todos, aí eu agradeço aí a sua presença, né? E conte conosco, né? Naquilo que a gente precisar, né? Puder ajudar de alguma forma, né? É importante, assim, desde já eu recomendo que assista, que esse já é o nosso terceiro encontro sobre o autismo, tá? Ele está gravado. Eu vou estar no nosso grupo, mas como você entrou agora, talvez você não tenha acesso, eu vou repostar os vídeos onde a gente trabalhou isso, né? E, inclusive esse vai estar gravado, tá? Então, tenta assistir ao longo dessa semana aí, né? Teria aí de uma hora e pouquinho cada uma, né? Porque aí na semana que vem você já vai estar mais alinhada, né, naquilo que nós já estudamos, né, para aquilo que a gente ainda vai ver. É claro que nós vamos retomar muitas coisas, né? Se você se sentir confortável, você pode, até deve, né, se manifestar, né, trazendo a sua experiência, né? Com certeza vai enriquecer muito aí nosso grupo aí, a todos nós, tá bom, querida? Então, mais uma vez, seja bem-vinda e conte conosco aí naquilo que a gente puder auxiliar, tá bom? Eu agradeço. Tá bom, querida, obrigado. Então é isso. Bom, agora nós já estamos encerrando, né? A gente acaba às 10, né? Então a gente já está na parte final. Beleza. Alguém quer falar mais alguma coisa? Alessandra, Stephanie, quer manifestar alguma coisa? Bom, se não for falar nada, então a gente pode. Quer falar, Alessandra? Eu coloquei aqui o vídeo para a Michelle de novo, para ver se ela vê lá, né? Porque acho que está faltando um vídeo, né, da semana passada, para postar. Os outros a gente tem. Ah, tá. Semana passada, então. Tá. Eu vou dar uma cobrada nela, então. Não, o que eu tenho para dizer é a experiência que eu tenho, né, do centrinho. De fato, os casos estão aumentando bastante, os graus, né? Assim, os graus sempre existiram, 1, 2, 3. Tem aquele, a gente costuma falar que tem aquele também que ainda a gente está tentando decifrar, né? Porque para algumas coisas ele parece um grau 1, mas para outras coisas parece um 2, ou em crises, né? Ele acaba se comportando um pouco mais ou menos. E o que eu quero dizer, o que eu posso dizer é que nada melhor do que a gente tentar compreender as coisas que ele gosta, para a gente conseguir estabelecer esse link dessa relação com ele.
porque eles vivem no mundinho deles, né, um tanto fechados, e eles ficam mesmo com medo de tudo, né? E aí, a partir do momento que você tem alguma relação, algum papo com ele, consegue identificar algo que ele gosta, parece que ele se abre, né? E aí você parece que faz um link assim com ele, se liga a ele, aí ele passa a prestar um pouco mais de atenção em você. Mas é interessante porque às vezes ele está prestando atenção em você, aí chega uma outra pessoa e parece que você perde todo o trabalho, né? Porque ele se fecha novamente até ele se abrir de novo, ele tem que adquirir essa confiança. Então, para nós também, profissionais de saúde, é um desafio enorme, porque são momentos que você estabelece essa porta aberta e momentos que é o não deles e não tem acordo, né? Então, no Cauê mesmo, a gente tem os graus mais variados, mas eu digo assim, né? Eu tenho um primo que tem o grau leve, e demorou até para descobrir, e que ele se desenvolveu muito, porque teve muito amor em casa, muita compreensão, muita paciência, e sem saber, muitas vezes, né, do diagnóstico dele, foi dado um tratamento até bom, porque ele foi se moldando, né, às situações. O único problema é que o diagnóstico tardio, quando demora muito, então eles acabam se sentindo, né, deslocados, um patinho feio da família. Mas quando o diagnóstico é mais precoce e as pessoas passam a entendê-lo, então ele devagarzinho ele vai criando essas relações. E então, assim, se você fez o diagnóstico agora, Socorro, eu acho muito bom, porque há uma tendência dele fazer essa ligação com você e com todos aqueles que tenham paciência, e cada vez mais ele vai se desenvolvendo. As limitações não são tanto deles, são nossas de compreensão, mas eles vieram aqui para nos ensinar, né? Então a gente tem que ter essa porta aberta com eles, porque tem muita coisa que todo mundo, é um mundo diferente, mas é um mundo belo também, que dá para conviver. Com certeza. Muito bom, não, com certeza, né? A gente vai ter uma... Olha, Sandra, só uma pergunta. Você fala assim, é mais criança? Você tem alguém que seja aluno, de fato, ali da faculdade, que tem algum autismo, algo que você tenha percebido, alguma coisa assim, ou não? Então, eu tenho alunos, eu tive um aluno que ele tinha um diagnóstico meio indefinido, e ele falava que ele tinha traços. Mas dentro do grupo que eu trabalho, grupo petiano, de vez em quando a gente tem as palestras com alunos de outras faculdades, e que eles se declaram autistas, né? Na verdade, tem o laudo, inclusive, e aí eles dão testemunhos, eles falam sobre a vida deles, né? Você percebe, sim, uma dificuldade, sim, algumas coisas na comunicação um tanto diferente, mas hoje não tem, é o que eu falo, hoje na população, a gente não pode dizer quem é normo reativo, quem é normal e quem é estranho, né? Às vezes a forma de colocar os trejeitos, mas eles são muito capacitados, inteligentes, né? E focados, têm o super foco sempre em alguma coisa que eles gostam, né? Por isso que é importante saber o que gosta e estimular, porque às vezes é um diferencial deles na população. Então eu tive já palestra com um ou dois autistas já, alunos da faculdade, para falar sobre a vida deles. É muito bom, não, é importante a gente ver, né, até no âmbito profissional, né, porque, pelo menos nos casos mais leves, eu imagino, né, que onde seja de fato possível, né, essa inserção
profissional, né? Claro que em casos mais severos, né, mais graves, né, aí fica um pouco mais difícil, né? Mas é muito bom. E é possível também sair de um grau mais grave para um grau moderado e depois para um grau mais leve. Exatamente. Isso depende muito do estímulo, do desenvolvimento mesmo, né? Que ele vai se ligando, ele vai se conectando. Conforme ele vai vendo a abertura, ele vai se conectando e aí ele vai desenvolvendo. Então, é possível, sim, Sim. depois de um tempo. Inclusive, Socorro, a gente vai ver que o tratamento pelo magnetismo, inclusive, tem esse papel, né? O Jacob Tressa traz um protocolo, inclusive, né? Ele vai ser apresentado na semana que vem aqui para vocês, né? Está no livro, né? E, na verdade, a ideia é essa, né? Mesmo que o autista com drive nível 3, eventualmente nível grave, né? Possa ir até o nível 1, né, onde possibilitaria ali ter uma vida mais normal, no sentido, principalmente no que diz respeito a uma independência básica, né, de saber se virar minimamente nas coisas da vida, né, eventualmente até uma inserção profissional, né, porque o que é uma das principais preocupações, né, de quem tem autistas na família, né, porque aquela coisa, né? Os pais, né? Por mais que cuidem, né? A gente sabe que nós não estaremos aqui, né? A tendência é que a gente desencarne antes, né? Então, né? Se a gente ter essa possibilidade de auxiliar esse jovem a fazer essa inserção é muito bom, tá? Mas é isso então, Socorro. Aí a semana que vem tenta entrar então, né? Aí você pode ir falando, relatando as suas experiências também, tá? Vai ser sempre muito bem-vindo, tá? Eu vou entrar em contato com a Michelle para disponibilizar o último vídeo já. Aí você vai assistindo, aí a gente vai conversando, mas fica tranquila que a semana que vem eu também. A gente revisa muita coisa, né? Muita coisa a gente vai trazer de volta, tá? Então, prometo que a gente vai tentar fazer um estudo aqui bem direcionado aqui para que você também consiga aproveitar ao máximo, né? Aquele com o Jacob, né? O que a gente está estudando aí, tá bom, querida? Tá bom, eu agradeço, vou aprender bastante. Vamos trocar ideias, vamos dizer assim, né? Um pouco de conhecimento que eu tenho, quer dizer, aprendi bastante com o meu filho, eu tive que me virar sozinha na questão de conhecimento, o pouco que eu tenho, que eu possa estar trocando também com vocês e aprendendo, e essa questão que vai ensinando a gente a cada dia a se adaptar ao mundo deles. Então, é um mundo, assim, que eu vi uma palestra do Chico, que eu procurei sobre o autismo, e eu também sigo muito, tem um que eu seguia bastante, que se chamava Caio Abujade, ele também é espírita, e ele explica muito, desde a genética, de como que é, como que se deve tratar, que ele também é espírita, ele é de Campinas. Então, eu sozinha tive que ir cavucando, procurando, porque aonde, não estou falando mal da questão das terapias, mas eu, como mãe, como não tenho rede de apoio, eu tive que procurar sozinha, eu ainda não tenho essa rede de apoio. Então, eu pude aprender várias coisas, e eu estou um pouquinho à frente de algumas mães que, às vezes, por não aceitar que o filho está no transtorno do espectro autista, acaba deixando lá na frente, e isso vai atrapalhando muito o desenvolvimento da criança, ou do adulto que seja. Então, eu aprendi bastante procurando, e hoje tem muita informação, mas também tem muita fake news na questão do autismo. Se a gente for pegar tudo que tem na internet, a gente não vai saber aplicar exatamente no nosso filho. Para vocês terem uma ideia, o meu filho hoje, ele é um dos melhores alunos. O meu filho hoje, ele tem muito pouco suporte, ele nunca precisou de muito suporte, hoje são os 3 níveis. Não existe mais nem o Asperger e não se fala mais em grau. Hoje se é nível 1, nível 2 e nível 3 de suporte, que é o quanto aquela pessoa pode estar se virando nas AVDs, que é do dia a dia. E isso a gente vai estar colocando mais lá na frente, o que eu puder estar compartilhando e aprendendo com vocês, vai ser ótimo para mim.
Não, com certeza. Nós não, a nossa ideia não é só ensinar, não, é aprender também. Porque certamente tem muito a ensinar aí, né? Principalmente essa vivência prática, né? Que é o que, na verdade, que mais importa, né? Ele tem quantos anos, Socorro? Ele está com 7 agora. 7. Tá. Então, Eu não sei se você lembra que eu falava muito nele, que ele não comia carne, que ele não gostava de carne, até que você falava, ele pode ser até um vegano lá na frente. Eu comentava muito no início, que eu falava muito que ele não gostava muito de carne, essas coisas. legal. Isso é muito comum, né? Esse comportamento, principalmente o pessoal que está reencarnando agora, ele já vem. Porque esse tipo de demanda, né, em relação à alimentação, né, em relação a algumas comportamento de desprendimento de algumas coisas, né, isso é o espírito já está bem enraizado no espírito. Né? Então, se ele tem essa manifestação, por exemplo, em relação à alimentação, de ter uma alimentação mais natural, do reino vegetal, isso é excelente, viu, Socorro? Porque mostra, sim, uma certa superioridade espiritual no sentido de já isso auxiliando, né, de uma alimentação mais material, né, porque a gente está passando, né, a gente até estava discutindo hoje no começo, né, de um mundo de prova de expiação para um mundo de regeneração, né, onde profundas transformações precisam ser feitas, né, para que se instaure de fato o reino do amor aqui na Terra, né? E a alimentação é uma delas, né? Então, muito bacana, né? Interessante. Eu acho que, claro, é necessário que seja feito, né? Aliás, comendo carne ou não, né? Seja feito sempre um acompanhamento do que está sendo ingerido, né? Mas parabéns, né? Mas saiba que é perfeitamente possível, sim, a gente ter uma alimentação vegetal ali, né? Com qualidade, né? Inclusive, eu já não como carne há 14 anos, né? E tô muito bem, graças a Deus. Então tá, gente. Então vamos encerrar. Então, a semana que vem a gente, porque já estamos passando do horário, a semana que vem estaremos juntos. Então, é o mesmo esquema, tá, Socorro? A gente começa às 8h30, tá? A Alessandra faz o link, ela manda lá no grupo, e aí tudo aquilo que a gente pode discutir no grupo também. Eu posto materiais lá, eventualmente alguma coisa que eu vejo de legal, eu compartilho lá, enfim. Então, você pode usar aquele momento lá também para interagir conosco, né? Quiser conversar sobre algo, me coloco à disposição tanto no privado quanto no próprio grupo em si. Tá bom, querida? Ok, obrigada. Então, vamos fazer a prece final, então. Alessandra, você faz para a gente a prece final, por gentileza? Não? Pedimos que a superioridade esteja sempre conosco, nos orientando, que nós possamos estar abertos a todo aprendizado que nos vem. Podemos aprender aí nessas próximas reuniões sobre os autistas, que isso nos dê condições para também levar conhecimento para todos aqueles que precisarem, conforme nos for colocado em nossos caminhos. Agradecemos por essa reunião hoje e pedimos a proteção de todos os anjos, de toda a superioridade em nossos lares, em nossas famílias, e que possamos aí ajudar na construção de um reino de Deus, um reino de paz, um reino de amor. Amém. É isso aí, meu querido. Então tá, até a semana que vem, então, meus queridos. Fiquem com Deus, viu? E até mais, viu? Até Tchau, tchau. mais.